galera! Beleza? Tudo bem, gente? Satisfação em encontrá-los novamente para o mundo maravilhoso da biologia. E o professor joga os conceitos básicos, vocês correm atrás para se aprofundar em termos de estudo e preparo para o Enem vestibular. E aí uma aula assim mais divertida, uma aula mais tranquila, uma aula mais solta, e nada melhor do que uma aula tranquila, solta e divertida para você aprender. A gente aprende brincando, mas com responsa, ok? Muito bem, pessoal. Hoje, conforme combinado ontem, que nós fizemos a primeira aula do Monkeypox vírus, essa doença da moda, essa doença contemporânea, essa doença que a Organização Mundial de Saúde, no último dia 14, manda ficar de olho nela, porque ela pode se virar algo e começa com P, é uma pandemia, como por exemplo a da Covid. Ok? Então nós vamos dar continuidade então a respeito dessa doença, falando um pouquinho da sua transmissão, sintomas, tratamento e profilaxia básica. Certo? Muito bem, vamos lembrar então da aula passada. Professor, por favor, comente alguma coisinha da aula passada. Vamos comentar. É uma doença infecciosa? Sim, infecciosa. Causada por vírus? Causada por vírus, não por bactérias. Inclusive a gente fez algumas comparações rapidinhas a respeito de vírus e bactérias. O DNA, o seu código genético, o seu material genético, o seu ácido nucleico? Exatamente, o seu ácido nucleico. Né? E nós vimos que essa doença, que recebe vários nomes, que é uma doença só, lembra que eu falei para vocês? Tem alunos que pensam que são doenças diferentes, porque tem nomes diferentes, denominações diferentes. Lembra disso? Monkeypox, varíola dos macacos, varíola dos símios, e assim vai. Mas é a mesma coisa. Lembrando, gente, um pouquinho da aula passada. É uma doença infecciosa que precisamos tomar cuidado. O índice de mortalidade dela não é tão grande assim, mas precisa tomar cuidado em condições em públicos diferenciados. E é causada por um vírus chamado Monkeypox. Macaco, Monkeypox. Certo? Do gênero Orthopox. Certo? Orthopox vírus. E da família, né? Nós temos a família então, Poxviridae. Poxviridae é a família que temos de classificação viral. Muito bom. E essa doença, pessoal, que era endêmica, né, da África, da região do Congo, principalmente, e ela está se expandindo e atingindo certos países que não faziam parte dessa endemia dessa doença, faziam parte dessa endemia desta doença, mas está se expandindo. Então precisamos tomar cuidado de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Lembra? Abra os olhos, ó. No último dia 14, ela mandou ficar de olho nessa doença, que ela pode se tornar algo que começa com P, pandemia. Ok? Então, pessoal, é uma doença que atingiu 91 países, pessoal. Não endêmicos. Não. Nossa, 91 países não endêmicos? Estamos comentando agora a respeito disso. É uma doença prima. É uma doença prima, por exemplo, da varíola humana. É uma doença prima da varíola humana. Tá certo? Puxa vida. 9 mil casos no Brasil? 9 mil casos no Brasil dessa doença. Tá certo? E o índice de mortalidade dela, a taxa, é alta, professor. Olha, está por volta mais ou menos de 30% de mortalidade. Precisamos tomar cuidado. Né? Tá certo? Olho no rato e olho no queijo. Tá certo? Okay? Muito bem. Professor, é verdade que o período de incubação dessa doença vai de 6 a 13 dias? 6 a 13 dias o período de incubação dessa doença. É uma zoonose? É uma zoonose que é transmitida aos seres humanos através de animais. Roedores, principalmente, macacos e assim vai. Principalmente em pet shop. Lembra nos Estados Unidos, no Texas, da aula passada? Chegou lá por causa de o quê? Roedores vindos de onde? Da África. Do Texas, nos Estados Unidos. Acho que foi 2023 ou 2000, alguma coisa parecida assim, ou menos. Tá? Foi um dos primeiros casos que apareceu lá. Certo? Certo. Agora, professor, por favor, já que o senhor comentou na aula passada a respeito da doença, do código genético,
né, dos vários nomes que recebe, que é uma doença infecciosa. Comentou rapidamente a respeito de vírus e bactérias, só para colocar um parâmetro entre os dois agentes, né? Quem é ser vivo e quem não é ser vivo. Verdade? Agora, professor, conta um pouquinho a respeito da parte de contágio. Como é que a gente pega a doença dos macacos? Gente, secreção corpórea, secreção do corpo. Sangue é uma secreção corpórea? Sim, sangue é uma secreção corpórea. Fluidos corporais? Sim, fluidos corporais. Então, sangue é uma maneira de você pegar, tá certo? O que mais? Gotículas de saliva que você fala jogando nas pessoas, né? Existem pessoas que infelizmente falam com você, você precisa abrir um guarda-chuva, né? Ela te molha com saliva, né? Precisa tomar cuidado com gotículas de saliva de pessoas contaminadas. Utensílios domésticos compartilhados é importante também. Okay? Produtos de origem animal, quando não são muito fritos, muito cozidos, né? Com o preparo não muito, né, importante que tem que ser feito. Pode se pegar, professor? Pode se pegar também. Mal cozidos, né? E a secreção de vesículas, das pústulas, que é a marca registrada dessa doença aí, que é a varíola dos macacos. Professor, como assim pústulas? Porque a gente escuta de vez em quando o cara falar pro outro quando briga assim, eu sou um pústula. Não, pústula. Não, pústula, aí no caso são as vesículas, são as bolinhas que estouram na palma das mãos, na pele, no rosto, no pescoço, na língua, no céu da boca. Essas bolinhas, essas vesículas, quando elas estouram, elas liberam um líquido uma secreção muito cheia de vírus. Aí está um prato cheio para um contato direto da doença, né? Precisa tomar cuidado com esse contato direto com a doença. E quando você bate o olho numa pessoa extremamente contaminada, existe um número grande de vesículas, você já sabe que é uma característica da monkeypox. Então você já está sabendo disso. Verdade? O que mais? O contato sexual, professor? Sim, o contato sexual. Inclusive existem pústulas, né? Existem marcas na região genital masculina e feminina, né? Como a gente comentou na aula passada. Então, esses seriam os principais meios de transmissão que eu preciso ficar? Exatamente. Fluidos corporais, sangue, saliva, gotículas de saliva, secreção das vesículas, das pústulas, tá certo? Os alimentos de origem animal mal cozidos, mal preparados que você come, precisa tomar cuidado com isso. Tá bom? Sintomatologia. Sintomas. O que você sente quando começa a ter, então, tá certo? Essa doença. A marca registrada depois de algum tempo, as pústulas, as bolinhas, a pele. Dor de cabeça intensa, tá certo? Febre por volta mais ou menos dos 38 graus, 35 graus mais ou menos. Os linfonodos inchados, né? Linfonodos aqui inchados debaixo do braço, tal. Você sente o número grande, né? E o tamanho aumenta, né? O volume aumenta deles, tá certo? O que mais? Dor musculares, fraqueza, prostração. Então, dores nas articulações, dores musculares, tudo isso você entra num leque de sintomas que apresenta essa doença. Tá certo? Ok? Muito bem. Agora, precisa de exames de laboratório para você confirmar tudo isso. Os exames de laboratório confirmam toda essa parte de sintomatologia e a presença de vírus dentro de você. Os exames específicos para isso. Precisa de um diagnóstico de exame de laboratório? Precisa. Precisa de uma conclusão para você saber realmente se você é portador ou não da doença. Tá certo? Professor, uma vez eu estava escutando que a doença dos macacos, né, a varíola dos macacos, ela é, vamos dizer assim, autolimitada. Autolimitada? Autolimitada. E o que seria uma doença autolimitada? Ela se cura, por incrível que pareça, sozinha. Se cura, pessoal? Se cura. Tá certo? Então o seu corpo, ela começa a criar condições para a cura da doença. Só. Cura-se com o tempo. Só que cuidado em pessoas que fazem transplante, que fizeram transplante e outras condições, né, que são chamadas de imunossupressoras, precisa tomar cuidado com essa doença. O organismo fica extremamente fraco, né? Sistemas de defesa já não são os mesmos, então precisa tomar muito cuidado em pessoas imunossupressoras. E também em mulheres grávidas. Tá? Em mulheres que estão esperando criança, mulheres em estado gravídico, precisa tomar certos cuidados quando a presença desse vírus já é constatada. Certo? Ok? Muito bem.
E é legal a gente bater esse papo, pessoal, porque vocês ficam sabendo das coisas e não ficam escutando coisas que não é verdade. Né? A gente escuta cada coisa por aí a respeito dessa doença que você acha, tá? Que você está diante de algo, é claro, precisa tomar todos os cuidados necessários. Por isso que eu falo sempre. Por isso que a Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, deu alerta. Professor, e vacina? Tem? Tem vacina. Tem vacina. Tem vacina. E essa vacina é disponível? Sim. Por volta mais ou menos hoje, pessoal, de 47 mil doses disponíveis pelo SUS. Pelo SUS você pode tomar essa vacina. E ela é válida por 60 meses. 60 meses? Exato. E quem pode tomar essa vacina? Quem tem uma idade de 18 ou maior de 18 anos pode tomar essa vacina. Agora precisa estar disponível nos postos, tá certo? Que aplicam, né, a vacina, né? Tá certo? Né? Os postos credenciados que aplicam essa vacina. E aplicando essa vacina, você pode tomar a vacina tranquilamente. Certo? Então é bom a gente bater essa conversa. Tá? Ok? Mas, professor, faz aquela revisãozinha geral que eu sempre coloco no finalzinho das aulas. Mas é lógico que sim. Nossa, tá calor, né? Eu tô aqui no meu laboratório. Aqui tá quanto? Tá, caraca, 33 graus aqui dentro. É brincadeira, tá calor, hein? Gente, eu aqui tô no meu laboratório. Vamos lembrar um pouquinho? Vamos lembrar um pouquinho. Primeiro, vários nomes? Vários nomes. Professor, chuta um nome que eu não aguento mais falar de vários nomes. Tá, monkeypox, varíola dos macacos, varíola dos símios. É uma doença virótica? Virótica. O código genético dessa doença, desse vírus que ataca, é o DNA? Não é retrovírus? Não. Que tem o RNA? Não. Qual o nome do vírus, pessoal? Monkeypox. Qual o gênero? Orthopoxvirus. Qual que é a família? A família Poxviridae. Do vírus. Tá certo, professor? Conta um pouquinho, professor. É uma doença endêmica da África? Principalmente da República do Congo? Pode se expandir? Está se expandindo? Tem casos registrados históricos que o senhor falou na aula passada e nessa aula? Sim, principalmente na aula passada. Aqui no Brasil, mais ou menos, quantos casos? 9 mil casos no Brasil? Sim, 9 mil casos no Brasil. Deixa eu me ajeitar aqui que eu já estou velho. Isso. Tá? É uma doença, o vírus é um vírus assim, é uma doença prima da varíola humana? É uma doença prima da varíola humana. Em termos de países globais, quanto, professor? 92 países já atacados que não são endêmicos. Tá? Tentáculos de polvo se expandindo. Taxa de mortalidade, professor? Uns 30% de mortalidade. Tá certo? Precisa tomar cuidado. Período de incubação, professor, de 6 a 13 dias incubados. É uma zoonose? É uma zoonose. É transmitida de animais para as pessoas? Sim. Principalmente de roedores, símios e outros animais. Legal, professor. Vamos dizer assim, transmissão. Transmissão, quer lembrar? Vamos. Fluidos corporais, sangue, saliva, tá certo? Você encontra, principalmente, né? Então você tem lá essa questão das vesículas. Obviamente, você é transmitido através assim. A carne de origem animal, uma cozida mais preparada, tomar cuidado com essas churrascarias por aí, pessoal, nesse período, abra o olho, tá certo? Ok? Ótimo. Contato sexual? Também pode ser. Ok. O que mais? Sintomas. Dores musculares? Dor de cabeça estourando? Sim. Gânglios inchados? Linfonodos, gânglios inchados. Prostração? O que é prostração, professor? Prostração é assim, ó, tipo assim, ó. Você tá em casa assim. Aí alguém chama você pra sair e você fala assim: ai, não quero sair não, hoje não tô bom. Mas vamos lá. Não fica em casa, hoje eu tô prostrado. Mas vai ser bacana, não tô sem ânimo, eu tô prostrado. Isso é prostração. Tá certo? E que mais? 38 graus de febre, 38 graus e meio de febre? Sim. E o principal sintomas um pouco mais para frente, que são as vesículas, as pústulas que estouram e liberam então a secreção cheia de vírus, que é um prato cheio para o contágio. Deixa eu tomar cuidado. Tratamento, tá certo? É autolimitado. Ela se cura sozinha,
Tá? Se a sua condição, se o seu sistema imune estiver bacana, estiver legalzinho, se você não for um imunossupressor, se você, obviamente, não estiver no estado gravídico, né, tomando os cuidados necessários, sob orientação de um médico, os cuidados necessários, aquela medicação básica, um pouco de paciência, você vai sarando, vai se curando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Vacina, tem. Tem. Precisa saber se está disponível no SUS? Sim. Tem no SUS? Tem. Idade que você pode tomar essa vacina. Igual ao maior de 18 anos, você pode tomar essa vacina junto com as outras. Aproveite a turma da AIDS, a turma da gripe, se estiver acima de 60 anos, jovem assim que nem eu, já toma. Tá certo? Quantas mil doses disponíveis até agora nós temos mais ou menos distribuídas, aí se não estiver faltando, 47 mil doses distribuídas. E qual que é a validade da doença? 60 meses. Tá bom? É isso. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo. Então a gente vai então terminando essa segunda parte a respeito dessa doença. Não é para fazer um monstro a respeito dela, e cuidado com o que você escuta a respeito dela, sabe? Mas precisa ficar de olho, porque ela pode se transformar em algo como pique a pandemia. Certo, gente? Oriente as pessoas, comente com as pessoas a respeito disso, né? E deixa todo mundo alerta de maneira certa, de informações corretas a respeito. Falou, falou, falou. É isso aí, gente. Se preparando para as próximas aulas, esse velho professor e ao mesmo tempo jovem se despede de vocês. Um grande beijo e até lá, ok? E novamente, oi Corinthians. Tchau, gente. Tudo bom.